Aqui estamos nós mais uma vez, iniciando os trabalhos das nossas terças-feiras, e como sempre, rogando as bênçãos e a proteção dos nossos benfeitores e amigos espirituais, os prepostos de Cristo, que nos acompanham, nos auxiliam, que são responsáveis pelas tarefas desta nossa casa. Hoje, mais uma vez, o nosso velho companheiro, colaborador, assíduo colaborador, Zanoni, vem nos trazer mais um tema para a nossa reflexão. É o lar e o parentesco corporal. Parentesco físico, espiritual e corporal. Nós vamos prestar bastante atenção no que ele quer, no que ele vem trazer para nós, porque no fundo é a nossa vivência do dia a dia, né? Nossa casa, nossa família, os nossos parentes. Ele vai nos trazer o que é espiritualidade, o que o Espiritismo pensa sobre isso, ou diz sobre isso. Não convidei, não convoquei. O Maurício vai fazer a leitura dessa noite. Você tem alguma coisa aí que você trouxe no material que você trouxe para ler? Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Modo de sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 23. Há muitos séculos o homem raciocina, obediente às regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feitas ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes, ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada como antigamente. Através do coração, o ideal da humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas, se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer de bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vive-se sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho
e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Deus, nosso Pai de bondade e misericórdia infinita, derrame as suas bênçãos sobre todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui estamos. E a Jesus, nosso mestre, irmão, amigo, protetor e guia, na certeza de sua presença, Senhor, pois nos reunimos em seu nome, rogamos também que derrame sobre nós as suas bênçãos, pacifica-nos, fortalece-nos no nosso entendimento, nos nossos bons sentimentos, de forma que possamos tirar o melhor proveito da palestra de hoje, que o nosso irmão Zanoni traz para nós. Que saibamos assimilar, entender, e naquilo que nos for possível, dentro dos limites, uma vez que somos fracos, colocarmos em prática no nosso dia a dia, no nosso lar, junto aos nossos parentes, junto aos nossos amigos, de forma que possamos viver em paz, pregar a paz e viver na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Assim seja. Então, Zanoni, você fica à vontade, eu vou engrossar a plateia. Meus queridos irmãos, boa noite. É sempre uma satisfação imensa estarmos aqui com vocês para estudarmos um pouquinho mais. Nós estamos empenhados em falar sobre o lar, porque a tendência atual é destruir o lar. Uma corrente muito grande, inclusive na nossa cúpula política, de acabar com o lar. Então nós precisamos nos voltar, todos de mãos dadas, a favor da permanência do lar. Porque nós sabemos que no dia que acabar a família, haverá um grande retrocesso na humanidade. Nós voltaremos ao início de toda a nossa caminhada, quando acabarmos com o lar. O lar é a menor célula da sociedade. E é ali, no lar, que começa a nossa sociedade. É na composição de cada lar, na aglutinação de todos os lares que formam a nossa sociedade. E é ali, no lar, que se forja o homem de bem. Nós sabemos que temos que ter cuidado com a saúde e com a instrução de todos aqueles que estão sobre o mesmo teto. E a gente não nega de forma alguma a importância de cuidarmos tanto da saúde como da instrução de nós, daqueles que estão sob os nossos cuidados. Mas a gente tem que lembrar e ressaltar mesmo a coisa mais preciosa que nós temos por missão. A parte mais linda, mais bela de nossa missão, e que não cabe somente aos pais consanguíneos, não, ou seja, pai e mãe, mas por todo e qualquer responsável por um aglomerado de pessoas, que é a educação moral. Nós, na atualidade, estamos carecendo de moralidade. Nós vemos para todo lado, tanto nas nossas meios de comunicações, escrita, falada, televisada, pela internet afora, nós vemos todo e qualquer meio de comunicação a falta de moralidade das pessoas. Nós vamos
vemos debates de pessoas que a gente considera até com uma instrução mais ou menos estável, mais ou menos avançada, que não sabe falar 2 ou 10 palavras sem falar 3 a 4 palavrões. Então nós vemos que as pessoas estão alteradas, estão se agredindo constantemente, justamente por falta dessa educação moral. Eles têm educação intelectual, têm educação científica, educação, tudo quanto é jeito, mas a moral ele não tem. Então é preciso que a gente aprimore a educação moral. Nós, particularmente os espíritas, nós temos que nos atentarmos muito para essa nobre tarefa que nos é dada às mãos. Porque nós sabemos que o flagelo da humanidade, tais como vícios, a violência, os crimes, a miséria, a corrupção e tantos outros, só serão extintos com a educação moral. Enquanto nós não nos educarmos moralmente, teremos crimes, corrupção, roubalheira de um modo geral, miséria e tudo mais que acontece por aí, nós continuaremos a ter, se não nos educarmos moralmente. Nós temos que lembrar que a sociedade de amanhã será gerida pelas nossas crianças de hoje. Agora, como estas crianças vão chegar nesse amanhã, na condição de gerir o mundo de hoje, depende em grande parte daquilo que nós estivermos fazendo com ela. A gente vê por aí um desrespeito imenso de jovens com pessoas adultas. Nós vemos aí agraçar de um modo geral, não é só no Brasil não, lá no Oriente Médio, garotos de 12 anos sendo treinados para matar, não só para se envolver em bombas, como para pegarem armas pesadas, como fuzis R-15, né, H4 e tantos outros, e que eles treinam ali, são treinados 12 anos as crianças, treinados para matar. Nós não estamos treinando as pessoas para amar. Esse movimento que vocês vão fazer aqui no dia 14 é maravilhoso pela paz. É o que nós estamos realmente precisando. Porque em todos os lugares nós temos discórdia, ambição desmedida das pessoas na conquista dos seus objetivos de qualquer maneira. E os objetivos não são para ser conquistados de qualquer maneira. Os objetivos são para ser conquistados com paciência, com calma, com honestidade, com brandura, com candura e com harmonia e amor. É sem pisar em ninguém que nós temos que conquistar os nossos objetivos. Então, nós vemos aqui no Brasil, né, até uma campanha que a gente acha até meia forte demais, quando dizem, certas pessoas dizem, olha aí, vocês estão protegendo, não estou querendo que baixe a idade penal, mas olha aí como é que está, crianças aqui no Brasil, de 14, 15 anos, aliciadas para o crime. Nós temos aqui em Vitória, num dos morros de Vitória, né, o narcotráfico comandado por uma criança atualmente com 14 anos. Ela é mais malvada do que muito adulto. Ela, outro dia, numa declaração, ela disse que tem que matar mesmo. Tem que matar. Então ela não foi dada a essa criança nenhuma noção de moral, de responsabilidade, de amor. Ontem tem um elemento falando sobre essa lei que protege o adolescente, uma infância e adolescência, em que ela diz assim,
Quando criou a lei, criou-se bem. A lei tem duas partes, dever e direito. Só ensinaram o direito, esqueceram do dever. Então isso é muito importante. Hoje, os pais não podem dar uma palmada na criança que a criança ameaça o pai. Eu já vi uma criança de 8 anos virar para o pai: se você me bater, eu vou para o juizado menor. Eu vou lá reclamar. Então, inverteu-se os valores com um propósito de destruir justamente a família, destruir a paternidade, a autoridade paterna do lar. Hoje, quer-se dar uma liberdade plena a quem ainda não tem condições de ter uma mínima liberdade. Nem nós, adultos, já virando o cabo da boa esperança, temos liberdade plena. Não podemos ter liberdade plena. Então é preciso que nós olhemos bem para as nossas crianças. Lembra um ditado antigo que diz: pé de galinha não mata pintinho. Uma palmadinha de vez em quando não faz mal nenhum. Espancar é crime. Nós não podemos ser a favor de que um pai espanque ou uma mãe espanque um filho. Mas determinadas corrigendas têm que ser feitas, porque senão ele será corrigido por quem? Pela polícia. Hoje eu tive, olhando o repórter de manhã, um garoto de 17 anos, em confronto com a polícia, se não me engano, em São Paulo, em que ele disputando tiros com a polícia, ele morre. Declaração do pai dele logo seguinte: eu não consegui domar meu filho. Eu não tinha domínio sobre ele. Pelejei com ele, mas ele enfiou nessa porcaria de tráfico, e roubo e crime. O fim dele já estava esperado por mim, por isso eu não lamento. Isso um pai declarando. Ora, veja bem, quanto sofreu esse pai para chegar a declarar uma coisa assim? Então, meus irmãos, é preciso que a gente eduque moralmente aos nossos filhos, para que ele não vá ser educado lá fora, não vá ser adotado por um traficante ou por um marginal qualquer. É preciso que nós o assumamos, que nós percamos o nosso tempo, valorizando-o para acudir bem essa criança, para dar a ela realmente uma educação moral. Uma coisa muito interessante, eu vou falar mais à frente, deixa eu chegar lá. Agora, por isso a gente faz uma pergunta: onde é que as nossas crianças vão aprender ou vão se instruir moralmente? É dentro do lar e na casa espírita. Vamos puxar a brasa para a nossa sardinha. O católico vai dizer para dentro da igreja, lá na igreja dele. O crente vai dizer a mesma coisa, o budista, o metodista, cada um vai dizer para dentro da sua igreja. Nós somos espíritos, vamos dizer, para a aula para dentro da casa espírita, é onde a criança também vai se educar moralmente. No lar, como é que ela se educa no lar? No lar é através de diálogos e argumentações esclarecedoras, ouvindo e se fazendo ouvir. O pai ou a mãe não são ditadores e que tem que falar e o filho baixar a cabeça e obedecer, não. Nós temos que falar, mas temos que ouvir as ponderações do filho. Isso não é perder a autoridade, não. Porque muitas das vezes chega uma reclamação com relação aos nossos filhos em casa, acontecido numa sala de aula, e o que a gente faz? Logo dá um castigo. Uma punição qualquer para a criança, sem ouvir a criança. Ninguém pode julgar ninguém, punir ninguém, sem ouvir dois lados da questão. Aconteceu na escola, seja mais participativo na escola. Vai lá, que aconteceu com meu filho aqui. Meu filho está dizendo isso, eu quero ver a outra parte. Aí sim, aí parte-se
para o ensinamento com relação àquela criança. Mas só ouvindo os dois lados é que nós podemos tomar uma decisão correta, né? E tudo isso que nós temos que fazer dentro daquilo que nos ensina a doutrina espírita. Mas, acima de tudo, nós temos que dar a esta criança a educação moral pelos nossos exemplos. Nós não temos nenhuma autoridade sobre os nossos filhos em determinar para eles: não fume se nós estamos com um cigarro na mão. Não beba se nós estamos com um copo de pinga na mão ou um copo de cerveja na mão. Não cometa atos desonestos se nós, ao sermos parados no trânsito, oferecemos uma propina para o guarda. A hora que ele faz a mesma coisa, nós não temos autoridade moral para chamar-lhe a atenção, para dar a ele nenhum conselho, porque o melhor conselho, a melhor orientação é a orientação do exemplo. Às vezes a gente vai no mercado, no supermercado, e compra uma caixa de leite tipo A, né? Ou melhor, tipo B, e chega lá na hora do caixa, a caixa esquece, bota tipo A. A gente olha a lista e vê que está errado. A gente não vai reclamar? Vai, você está pagando mais caro por uma coisa que você está levando mais barato. Não é? E ao contrário, será que a gente vai lá reclamar? Você está levando uma caixa de leite A e ela bate leite B. Será que a gente volta para reclamar? É corrupção também. A corrupção não é medida pela grandeza do que se levou, não. Nas mínimas coisas, a gente mostra que não está preparado moralmente para executar determinadas tarefas. Agora, na casa espírita, é através da evangelização infanto-juvenil. É fazendo com que os nossos filhos participem da evangelização. Mas aí os espíritas dizem assim: aí eu não vou obrigar meu filho a vir, porque meu filho tem livre-arbítrio. E daí? Quando ele está doente, você vai perguntar se ele quer tomar injeção dolorida para chorar. Quando ele corta, você vai perguntar se ele quer tomar uma anestesia que dói para costurar onde ele se cortou? Você vai lá e faz. Curativos doloridos você faz. Não pergunta se ele quer. Essas vacinas que levam para a criança dar na coxinha, aquela vacina dói, a criança dá um grito de dor. Mas é necessário a gente levar. E por que na hora de conhecer Jesus, na hora de vir para aprender a moralizar-se, nós vamos respeitar o livre-arbítrio dele? Enquanto ele não for dono de seu nariz, o filho tem que vir à aula de evangelização. Né? Para que ele tenha o que escolher depois. Livre-arbítrio é um mecanismo de escolha. Mas o que é que nós vamos escolher se nós só temos um lado? Se nós só aprendemos o que a rua nos ensina, o que a escola nos ensina, como nós vamos escolher religiosidade? Então, por isso ser educado em casa, na casa espírita, e instruído na escola, para você poder saber escolher os exemplos que você tem lá fora, como os exemplos que o papai e a mamãe e os irmãos mais velhos dão dentro de casa. Né? Nós, espíritas, nos incomodamos muito com isso. Mas como nós já dizemos, nós preferimos dizer aos outros: traga o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, seu vizinho da esquerda, da direita, da frente e de trás, para vir à aula de evangelização, porque é muito bom, vai aprender a conhecer Jesus, vai aprender moralidade, vai aprender bondade, amor, fraternidade, verdade e justiça, traga para cá. Mas nós não fazemos a mesma coisa.
justamente porque queremos respeitar a livre-arbítrio. Nós sabemos pedir para trazer. Vamos aprender a trazer os nossos também, né? Nós não educamos moralmente 5 a 10 pessoas que estão sobre a nossa guarda, né? Sobre a nossa tutela, mas queremos transformar o mundo. Nós estamos assim esquecendo que para transformar o mundo nós precisamos promover o homem de bem. E é no reino da família onde os nossos contatos são diários e constantes e onde recebemos afins e adversários de outras eras que somos provados em nossa paciência, tolerância, resignação, fraternidade e amor. É ali no lar, por isso ele é a menor célula da sociedade. Se você não aprendeu a amar os seus, como vai amar os filhos dos outros? Se você não aprendeu a ter paciência com os que estão dentro da sua casa, como é que você vai ter paciência lá no seu trabalho com os seus empregados, ou até mesmo com o seu patrão, se não for patrão, for empregado? Como é que você vai ter paciência com os seus colegas de trabalho? Como é que você vai ter paciência quando você está no seu lazer, se você não aprendeu a ter paciência dentro de casa? Se você não aprendeu a tolerar aos seus filhos, como é que você vai tolerar certas coisas que as outras pessoas que não são da sua casa fazem contigo? Como é que você vai aprender a se resignar se você não se resigna com o trabalho, com o labor do seu lar, onde ali você enfrenta dificuldades imensas? Você tem que trazer o cadinho, o pão de cada dia. Você tem que trazer a harmonia e a paz para o seu lar. E você tem dificuldade, às vezes, na condução de seus próprios filhos. Como é que você vai ter essa resignação quando encontrar as coisas diferentes, erradas na casa dos outros? Como é que você vai aprender a ser fraterno com o seu vizinho se você não pratica a fraternidade dentro de casa? E amar, o ápice dos nossos sentimentos, que é o amor. Se você não aprendeu a amar a sua companheira de labuta, os seus filhos, como é que você vai amar os outros? Aí vai cair naquela questão lá da parábola dos trabalhadores de última hora, né? Em que o preguiçoso diz assim: o que tenho eu que me preocupar com o dono da vinha? Não o conheço, não o amo. Então nós temos que aprender a amar em casa, para amar lá fora os donos de outras vinhas, ou seja, os outros chefes de famílias e as outras famílias, né? Na vida familiar, nós devemos observar que se o ventre da mãe é o ninho, onde os espíritos chegam esperando renovação moral e compreensão, o pai é, acima de tudo, a força que deve proteger a família, orientar os filhos, fornecer amparo material, espiritual e moral para todos que se abrigam sob a sua orientação. Não é sob a sua ditadura, não. Não é sob o seu comando, não. É sob a sua orientação. O pai é um orientador. Deus deu os filhos para que nós os orientemos e devolvamos melhor para o Pai Celestial. A mãe é o exemplo de ternura, honestidade, trabalho e decisão. O pai é exemplo de força, de compreensão, de moral, para que um embale e o outro dê segurança. Um dê ternura e o outro ensinamento, para que um mantenha o equilíbrio e o outro a segurança. O homem
é o cérebro, a mulher é o coração. Vejam bem que se o homem é o cérebro, a mulher é o coração, os dois têm que andar uníssonos, unidinhos mesmo, para poder levar o seu lar sempre por um clima de paz, tranquilidade, amor, verdade e justiça. O pai e a mãe jamais devem discutir na frente de seus filhos. Nós não somos iguais. Não há um casal que pense igual. Nós somos individualidades e cada um tem o seu grau de entendimento. Não pensamos, portanto, igual. Divergências entre casais há, mas as divergências têm que ser tratadas com educação. Educação moral. Então, quando nós tivermos observando alguma conduta que não está nos agradando, o marido da mulher, a mulher do marido, mande a criança brincar no terreiro, vá para dentro do quarto, baixinho, conversem, não discutam, conversem. Isso e mais aquilo não está me agradando. O que nós podemos fazer para acabar com isso? E entrar através daquele diálogo amoroso e franco, chegar a um denominador comum para que haja harmonia no lar. Com gritos, palavrões, não teremos harmonia em nosso lar. Teremos discórdia, descontentamentos, angústias, rancores e às vezes separação. Quantas e quantas pessoas já me falaram: separei do meu marido por incompatibilidade de gênero. E eu costumo dizer, por falta de educação. Apenas por isso. Não tiveram educação para aprender a conversar entre si, a se entender, achando que o problema tem que ser sofrido e não resolvido. Que eu falo e todo mundo me obedece. E a gente às vezes esquece de perguntar: me sou amado? Então é preciso que a gente não seja dentro dos nossos lares, nem ditadoras, nem ditadores. Aqui eu mando e todo mundo obedece. Não, isso não pode acontecer. O lar é um cadinho em que todos devem colaborar para que o grande gerador da harmonia produza paz. E essa paz resplandeça, espalhe, transborde de dentro daquele lar para fora, atingindo a outros lares. Por isso é muito bom o Evangelho no lar. Nem que seja 20 minutos, no dia certo, no horário certo, a cada semana. É muito bom que se faça isso. Nós temos que nos lembrar também que os filhos se retratam nos pais. Se nós somos violentos, nós teremos filhos desequilibrados. Procurem observar. Se vocês ouvirem dizer assim: o garoto, o filho do Zanoni, bateu numa menina na escola. Procurem analisar a vida do Zanoni. Vamos ver que o Zanoni agrediu a Teresa. É uma realidade isso, porque os filhos se espelham em nós. Se nós demonstramos para o filho um machismo excessivo e maltratamos as nossas esposas, ou também vice-versa, a esposa maltrata o marido, a mocinha também vai maltratar as crianças, os garotinhos na escola, porque eles retratam a nós, os nossos exemplos, que eles estão exteriorizando lá fora, com outras pessoas. Então nós temos que ser equilibrados, para equilibrar os nossos filhos, né? Porque eles se espelham em nós.
Nós temos que lembrar que a escola, como já dissemos, ela instrui, mas só o Instituto da Família educa. Escola dá instrução, o lar dá educação. A universidade pode fazer o cidadão, mas somente o convívio familiar pode edificar o homem. Não podemos nos esquivar da nossa responsabilidade perante nosso Pai Celestial na educação daqueles que estão sob os nossos cuidados. Então nós temos uma responsabilidade muito grande que Deus nos deu, colocando um de seus filhos, como nós também o somos, mas que nós mais vividos cuidemos, mais vividos nesta encarnação, cuidemos dele. Nós não podemos nos esquecer que ele foi posto em nossa mão para que nós cuidemos. Nós não podemos, portanto, delegar essa responsabilidade para ninguém. Mas aí você pode me dizer assim: ah, mas eu ganho pouco, a minha esposa tem que trabalhar para me ajudar na composição do numerário doméstico. Certo? Mas não abdica do filho. Não delegue a responsabilidade de educar o seu filho, a creche ou a babá. A responsabilidade é dos pais. Ou do responsável, né? Então, não podemos fazer como faz determinados pais. Chegam em casa, depois de 8 horas de trabalho cansativo, a criança está lá atrapalhada com uma lição qualquer de matemática, ou mesmo de história, geografia, ou coisa que vai falar com o pai: não venha me trazer problema, porque eu estou muito cansado. Eu cheguei agora, eu preciso tomar um banho e descansar. Toma um banho, pega o jornal, vai ler, e o filho fica para lá. Ou então, a mulher e o pai tomam banho e vão para o cinema, ou vão se divertir, vão descansar da labuta do dia. E os filhos ficam entregues lá. Gente, é cobrado isso. Quando nós desencarnarmos, uma das primeiras perguntas que a nossa consciência nos fará na espiritualidade é essa: o que fizestes do filho que eu botei em tua mão? Então, nós não podemos delegar, voltando a repetir, batendo bem nessa tecla, a ninguém a responsabilidade de educar os nossos filhos. Estamos cansados? Descansemos um pouquinho. Peça 5 minutinhos, toma um banho que recupera as forças. Vá para junto do teu filho, vá dar a ele a atenção que não pôde dar durante as 8 ou 10 horas de trabalho no seu labuto lá fora. Mas dá à criança a oportunidade de ter o aconchego e o carinho de seu seio. Pai e mãe têm esta obrigação. Não pode delegar de forma alguma esta tarefa para vovô. Vovô e vovó são 2 elementos perigosos. Eles estragam os netos, né? Então não pode delegar para eles também, não. E muito mais grave é delegar esta obrigação, esta tarefa a um estranho. Não quer dizer que ela também não tem a capacidade, mas ela deve ter seu filho, vai sair do seu trabalho de babá para cuidar lá dos seus. A obrigação de cuidar dos nossos filhos são nossa. Nós é que temos que cuidar. Então, trabalhamos, certo? Trazemos o numerário para dentro de casa, mas vamos dar o máximo de tempo que dispusermos para dar o carinho, a atenção àquele que ficou à nossa espera durante 8, 10 horas do dia. Quando um homem se une a uma mulher, formando uma família, e o filho chega,
É preciso compreender que neste filho de nós só existe o corpo, que é criado na hora da concepção, mas o espírito vem de Deus. O corpo é então criado para um espírito vivido, com experiências adquiridas através de incontáveis encarnações. Por isso é que às vezes chega uma criança prodígio na nossa vida, né? Que a gente fica enrolado sem saber o que fazer. Crianças de uma sabedoria, né, incrível. Nós temos aí criança, agora há pouco tempo, não sei se vocês viram isso, o pai levou uma criança, se não me engano, de 8 anos, para assistir um concerto de piano. E o camarada estava tocando lá Beethoven, né? Quando terminou, o garoto começou a fazer rodinha em volta do piano. O pianista virou para ele: você gostou do piano? Gostei. Aí ele falou assim: pode sentar na cadeira. O garoto sentou e tocou uma sinfonia completa, deixando todo mundo de queixo caído. Encarnação de algum destes espíritos pianistas famosos que já estiveram entre nós e que está voltando agora para nos ajudar a progredir um pouco mais. Em tantos lugares nós vemos essas crianças prodígios. É só a gente ver esses programas aí onde tem criança. Nós vemos crianças dar espetáculos maravilhosos. Então, meus irmãos, a responsabilidade nossa é muito grande. Que chegue em nossas mãos um espírito experiente. E nós temos que dar para ele um exemplo maior, nos esforçar mais ainda para dar a ele, vamos dizer assim, a nata da nossa perfeição, para que ele possa se usufruir dela um pouco mais. Nós precisamos nos esforçar para acompanhar a sua própria evolução. Então, meus irmãos, o Espírito vem de Deus. O corpo é criado, como disse, para um espírito vivido, com experiências adquiridas em inúmeras encarnações. E cabe a nós orientarmos a esta criança para que ele desperte aos 8 anos, quando ele se assenhoria de sua capacidade encarnatória para desenvolver o seu trabalho. Nós temos 8 anos para dar a ele um caminho correto, para que ele não perca a tarefa para a qual foi escalado para desenvolver na Terra. Nos diz Emmanuel: somos espíritos eternos em serviço temporário do corpo. O corpo é o nosso refúgio, o nosso bastão. Nosso vaso é a nossa veste. Nossa pena, nosso buril. Nossa harpa e a nossa enxada. Nós precisamos compreender isto bem. O corpo é uma máquina mais perfeita que existe no mundo. E que nós, espíritos, estamos a dirigi-la para que ela nos dê os meios necessários para que nós possamos cumprir a nossa tarefa na Terra. Por isso, cada um molda o seu corpo às suas necessidades reencarnatórias, às suas necessidades de progresso espiritual. Por isso vem um cego, outro aleijado, vem outro com deficiências múltiplas aí. Todos eles é porque necessário é que aquilo aconteça. Então, meus irmãos, nós somos espíritos. Temos um corpo, não temos espírito. É preciso entender isso. O dia que nos entender isso, nós vamos nos desapegar muito das coisas materiais. O dia que nós entendermos que nós somos espíritos temporariamente num corpo carnal. O corpo é nosso, mas nós não somos do corpo. Nós somos seres universais. Isso é que nós temos que entender, né? O corpo, sob o ponto de vista moral, cumpre ordens do espírito, de quem é mero instrumento.
ao espírito compete as lutas renovadoras, aproveitando desta maneira o instrumento carnal temporário que a divina providência lhe concede como recurso no trabalho de reabilitação e crescimento. Então é para isso que o corpo serve. É a máquina que nós temos que dirigir bem para cumprir a nossa tarefa na presente encarnação. Por isso nós temos que ter boa vontade no trabalho, boa vontade na aflição, no cumprimento de nossos deveres, por mais árduos que eles sejam. Tudo que tivermos que fazer, façamos com boa vontade. E o melhor que nós pudermos fazer. Ah, estou ganhando bem, por isso não vou fazer, não vou ligar para isso, vou fazer de qualquer maneira. Não está satisfeito? Acha que merece mais? Deixa honradamente aquele emprego. Procure outro, onde você possa realmente ganhar aquilo que você acha que vale. Mas enquanto você estiver ganhando, mesmo pouco, você tem que corresponder a quem está te pagando, fazendo o melhor possível. Isso é ser honrado, é ser honesto, é não ser corrupto, é fazendo o melhor possível, mesmo ganhando pouco. Esta é a nossa obrigação. As existências passadas nos prepararam para o que nós estamos passando hoje, para este presente. E este presente está nos preparando para o que nós vamos ter que passar no futuro. Então, se nós quisermos saber agora qual vai ser o nosso futuro, analisemos como nós estamos vivendo agora. E se quisermos reparar, saber o que fomos no passado, analisemos as nossas tendências de agora. Vamos saber, não precisa fazer regressão, não. Basta fazermos uma autoanálise daquilo que nós somos, que nós vamos saber aquilo que fomos. E vamos também saber o que seremos, pela análise que nós fizemos do dia de hoje. Bem-aventurados, pois, todo aquele que, apesar dos entraves e das lágrimas do caminho, sustenta os seus ombros ainda mesmo desconjuntados e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações. Cumprir as nossas obrigações com honestidade, com amor e com verdade. Portanto, os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. A gente tem que macerar bastante, repetir bastante, que é para que a gente encaixe bem dentro de nós tudo isso. Portanto, o espírito já existia antes de tomar o corpo. Mas, no entanto, não é o Pai quem cria o espírito do Filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer, como já dissemos, o envoltório corporal. Cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir e para que possa devolvê-lo a Deus, seu Pai verdadeiro, melhorado. Essa é a nossa tarefa. Os que encarnam numa mesma família, sobretudo com parentes mais próximos, são as mais das vezes, não é regra geral, as mais das vezes, né? Espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Temos que compreender também que pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, estes espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente antagônicas, e também anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo desequilíbrio entre eles, que aí lhes serve de provação. Não são os consanguíneos os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia
e da comunhão de pensamento, comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. Então são laços, estes laços da simpatia, das ideias iguais ou semelhantes, é que formam a família verdadeira. Nós todos somos irmãos, não interessa a cor que o nosso corpo tenha hoje, seja ele amarelo, preto, branco, vermelho, seja lá o que for, descorado, a cor que for, nós somos todos irmãos, porque o nosso Pai é único, é Deus. Por isso é que nós temos que nos amar, como Jesus dizia. Jesus dizia: amai-vos uns aos outros tanto quanto eu os amei. Continua dizendo. Mas também disse: amai o vosso próximo como a ti mesmo. Também disse: se tiverdes alguma coisa a reclamar de um seu companheiro e for em direção ao gasofilácio para depositar a sua oferenda, não a deposite. Volte, reconcilie-te primeiro com ele, depois sim, venha oferecer a sua oferenda. Venha colocar a sua oferenda no altar. Então Jesus se preocupou com o amor que tem que existir entre todos nós, independente da raça que nós encarnamos hoje, independente da língua que nós falamos hoje. Nós somos, repetimos, seres universais. Somos todos irmãos. Então temos que nos respeitar e nos amar, mas nos amar profundamente, com muita força mesmo, né? Então, nós temos dois irmãos, por exemplo, né? Nascidos com pouca diferença de idade e que não se dão de jeito nenhum, vivem encrencando um com o outro, né? Conheço um caso, né, de um elemento que o irmão mais novo enfrentava ele, não podia nem falar alguma coisa que ele já estava enfrentando, né? Não aceitava conselho dele de jeito nenhum, até que um dia ele adoece, o mais novo adoece. E quando esse mais novo adoece e vai para a cama, é jogado por esse irmão mais velho um livro no seu peito. Leia, daqui a 15 dias nós voltamos a conversar. O pai destes dois irmãos, preocupado com a desavença desde pequenino com o mais velho, consulta um amigo espiritual, porque ele conversava com os espíritos, e o espírito amigo dele disse: são inimigos de eras passadas, por 3 encarnações na França, onde os dois degladiavam como militares, um querendo um golpe e o outro acabando com o golpe dele, até que Deus resolveu, para harmonizá-lo, jogar no mesmo seio familiar. E depois da leitura deste livro que o mais jovem leu, e a conversa que tiveram tempos depois, acabou com a animosidade. O jovem sentiu que não era novidade o livro dos Espíritos para ele. E o mais velho também. Reconciliaram-se. E 30 dias depois do casamento do mais novo, o mais velho desencarna. Então veja bem como a providência divina age sobre todos nós. Não tem jeito, coloca dentro da mesma casa, dentro do mesmo lar, para que se harmonizem, se compreendam e passam a vivenciar o amor. Hoje sei que os dois se respeitam muito e se amam muito. Então, meus irmãos, também tem pessoas que não nasceram dentro de nosso lar.
São pessoas, às vezes, que você encontrou no ônibus, ou encontrou numa viagem que você fez, num hotel, numa pousada, ou num piquenique qualquer que você participou, ou numa festinha que você participou, ou numa casa espírita que você foi. E você encontra aquela pessoa que você não quer mais sair de perto dela. Aquela pessoa que, se você pudesse, ficava 24 horas conversando com ela, que o assunto não acabaria nunca. E você se trata com tanta intimidade, que conhecendo naquela hora, parece que se conhece há séculos. São os irmãos espirituais. São pertencentes à mesma família espiritual. E quantos de nós não tem passado durante a trajetória terrena atual por situações desta? Tanto da primeira que eu contei quanto da outra. Irmãos que a gente não se dá muito bem e pessoas de outro sangue que a gente adoraria estar com ele constantemente. Acontece isso sempre, eu tenho certeza, com todos nós aqui presentes, né? Então, meus irmãos, somente o Espiritismo, pela pluralidade das existências, pode explicar estas coisas. Porque nós não nos damos bem com o consanguíneo e maravilhosamente bem com aqueles que encontramos com ele pela primeira vez agora. Há, pois, meus irmãos, duas espécies de família. A família pelos laços espirituais e a família pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma. A segunda, frágeis como a matéria, se extingue com o tempo, muitas vezes se dissolve moralmente, já na existência presente. Quantas famílias a gente vê dizimadas porque o papai e a mamãe morreram? Papai e mamãe partiram para o outro lado, acabou a amizade entre os irmãos. Saem um para um lado, outro para o outro, vão brigar pela herança. E às vezes se degladiam de tal maneira, chegando à criminalidade. A gente vê muito isso. Aqui em Colatina mesmo, uma família quase que exterminou a outra, por causa de herança. Enquanto estava o papai e a mamãe lá, era todo domingo aquela reunião maravilhosa, fim de semana, aquela reunião maravilhosa, com a mamãe fazendo comida para todo mundo. Depois que a mamãe e o papai morreu, acabou. Cada um por seu canto, chorando o seu pranto. Então, meus irmãos, é preciso que nós entendamos bem isto aí. E nos lembremos sempre de que é preciso que nós nos harmonizemos para aumentar esta família espiritual, que ainda muitos de nós está fora dela. Isso aí foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo a seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, a minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que os irmãos de Jesus moviam contra ele é notória, todos nós sabemos. Marcos fala muito bem disso. Eles achavam que Jesus estava maluco, estava doido, tinha perdido a razão e queriam levar Jesus de volta para casa, né? E Jesus aproveitou a ocasião para, então, na chegada deles ali, e conhecendo esses sentimentos que nutriam o seu respeito, dissesse, referindo-se aos seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivessem a sua mãe. Ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que a sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era segundo o espírito, que só a indiferença lhe merecia. Provou Jesus suficientemente
Ao contrário, em várias outras ocasiões. Quem é que estava nas bodas de Canaã com Jesus? Quem levou a Jesus a informação de que estava faltando vinho? Foi Maria, sua mãe. Maria não faltava a uma oportunidade que tivesse de estar com Jesus. Ela sempre estava. Não se narra isso biblicamente. Por quê? Porque houve uma intenção dos formadores da própria religião em separar Jesus de sua família para santificar Maria, para materializar Deus e santificar também Jesus. Porque nós materializamos Deus, não materializamos? Como é que foi ensinado para nós quando era pequenininho? Como é que era Deus? Um velhinho barbudo sentado lá num cantinho do céu, né? Rindo das nossas desgraças aqui, castigando, né? Patrocinando guerra. Né? Quantos os próprios cristãos mataram por ter divergências com os outros. E antes, quantas guerras houve? Lá, Moisés, em nome de Deus, matou todos os primogênitos da própria clã, né? Por terem construído o bezerro de ouro. O próprio Moisés, em nome de Deus, atacou aquelas famílias no deserto ali do Sinai, destroçando, expulsando mais tarde lá em cima o povo que havia localizado-se naquelas terras de Jerusalém, matando abertamente em nome de Deus. Então, o Deus que Moisés trouxe era um Deus carrasco. Foi isso que foi ensinado por nós. Um Deus que cobrava, um Deus que punia, um Deus que exigia uma devoção absoluta. Aí Jesus vem e traz para nós, não o Deus carrasco, o Deus vingativo e mau, mas o Deus bom, justo, amoroso, o Deus Pai de amor e de bondade. Por isso, meus queridos irmãos, Jesus jamais poderia menosprezar a sua mãe Maria. Ela esteve com ele o tempo todo. Ela esteve com ele enfrentando a própria corte romana, acompanhando Jesus em todo o seu trajeto até a cruz. Ela velou por Jesus e viveu Maria em Éfeso, os seus últimos anos, dedicada a trazer para nós, através de Lucas, os conhecimentos da vida de Jesus. Que Maria, nossa mãe, nos ampare e proteja, Jesus nos ilumine, Deus nos ampare e proteja também contra todos os nossos males. Que os bons espíritos nos acompanhem em nossa trajetória para que nós possamos realmente compreender que somos irmãos e que precisamos nos amar muito, como dizia em seus últimos dias o apóstolo amoroso chamado João Evangelista. Meus filhinhos, amai-vos muito. Jesus nos abençoe. Uma boa semana para todos e uma boa noite.